Olá, Igreja Evangélica Nova Aliança, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vim aqui lembrar a todos nós que nós estamos no mês de julho, hoje é dia 7, hoje é terça-feira, 7 de julho de 2020. Nesse mês de julho nós estamos com esse propósito de 30 dias de oração e leitura da palavra. E a leitura da palavra, nós estamos lendo 2 livros do Antigo Testamento, que é o livro de Esdras e o livro de Neemias também. E depois nós vamos fazer a leitura no Novo Testamento, 1º e 2º Tessalonicenses. Esse vídeo tem como objetivo animar o povo e trazer algumas informações para que a leitura da palavra tenha mais entendimento. Esse que é o objetivo desse vídeo. Então, na minha humildade, eu vim aqui fazer uma introdução ao livro de Esdras para que a leitura seja mais enriquecida, para que você tenha um melhor entendimento do livro de Esdras. Esse que é o objetivo deste livro, ok? Se você quer saber quais são as referências das minhas leituras, eu vou mostrar aqui, não tem problema. Tá aqui, eu gosto muito dessa Bíblia de Estudo, Maktur. Maktur, tá? Ele que escreveu esse estudo, tá? Ele é basicamente um pastor batista. Durante o estudo desta Bíblia, existem algumas controvérsias, mas eu gosto, no geral, mais das explicações, né, que ele dá em alguns pontos, tá? Outra referência que eu tenho aqui, que eu também gosto muito, que é esse aqui, ó. Estudos Bíblicos, Conhecimento da Palavra de Deus, tá? Ele é um livro de um reverendo da Igreja Metodista e ele traz aqui esboço e resumo de todos os livros da Bíblia. E por último, também, deixa eu pegar aqui outra referência que eu gosto, já é um pouquinho mais elaborado, mas é bom. Aqui tá, Antigo Testamento interpretado versículo por versículo. Todo mundo conhece esse ator aqui chamado Chaplin, que também tem as suas controvérsias, mas dá para nós tirarmos bom entendimento disso tudo. E por último aqui, ó, Atlas Bíblico, que mostra mapas aonde aconteceram as passagens bíblicas, né? Aqui, por exemplo, eu estou aqui, que mostra aqui, vocês dá para ver aqui, reino assírio, aqui reino da Babilônia, que é justamente aqui nós vamos ler referente ao livro de Esdras. Deixa eu pegar minha Bíblia aqui novamente. Vamos falar um pouco de Esdras. O livro de Esdras, ele foi escrito pelo próprio Esdras, tá? Que também tem um significado na língua hebraica, que significa o Senhor ajuda. É um livro classificado como livro histórico, tá? Um livro classificado no livro histórico. E ele foi escrito depois dos 70 anos de exílio do povo de Israel. Junto com Esdras, né, que nós chamamos de livro pós-exílico, também foi escrito Neemias, Esther, o profeta
Ageu, o profeta Zacarias e o profeta Malaquias. Então todos esses livros eles são classificados como livros pós-exílico, quer dizer, escritos depois que o povo de Israel voltou para Jerusalém depois de 70 anos de exilado, ok? Outros livros aqui também que Esdras tem como autor: 1º e 2º Crônicas, o livro de Neemias, o próprio livro de Esdras que nós estamos lendo aqui, claro, e também a segunda referência, ok? Outras referências que nós temos em Esdras: Esdras era um sacerdote, quer dizer, ele era da linha sacerdotal, né? Então ele era ali da descendência de Arão, que só os descendentes de Arão poderiam ser sacerdotes. E a Bíblia fala que ele era descendente de Euquias. Euquias era um sacerdote do rei Josias, que está escrito em 2 Crônicas, capítulo 34, versículo 14. Ok? Para que nós possamos ter um conhecimento mais rico do livro de Esdras, eu gostaria de posicionar você historicamente este livro. Como eu já falei no início, o livro ele foi escrito pelo próprio Esdras depois do cativeiro, né? Depois de 70 anos de cativeiro. Então vamos ter um pouco de referência histórica. Então o povo de Israel, né, por desobediência à aliança de Deus, Deus ele permite que alguns povos dominem o povo de Israel. O primeiro povo a dominar Israel, a invadir e dominar, foram os assírios. Os assírios eles dominaram o Reino do Norte. Só para lembrar que Israel ele foi dividido, né? O Reino do Norte e o Reino do Sul. Ele foi dividido logo depois da morte de Salomão. Logo depois da morte de Salomão, você vai perceber que há ali uma divergência entre dois reis. E esses dois reis eles entram em divergência e aí separam. 10 tribos vão ficar com o Reino do Norte e 2 tribos vão ficar com o Reino do Sul. O Reino do Norte tinha como capital, vamos dizer assim, Samaria, né, que é justamente onde ficava ali o templo histórico, o templo onde o povo eles faziam os sacrifícios, ficava em Samaria, por isso que a gente chama de capital Samaria, o Reino do Norte, e o Reino do Sul ficava em Jerusalém, onde os sacerdotes faziam sacrifícios. Então, Reino do Norte, como, vamos dizer assim, principal cidade, que a gente chama de capital Samaria, e o Reino do Sul, principal cidade, capital Jerusalém. E se você vê lá que esses dois reinos separados, eles tiveram vários reis, e todos, ou melhor, a maioria dos reis, principalmente o rei do norte, principalmente eles, faziam tudo de errado. Tudo de errado aos olhos de Deus. E aí o que Deus faz? Deus levanta alguns profetas para avisar que este povo estava quebrando a aliança. Ele levanta Jeremias, ele levanta Isaías, ele levanta Ezequiel para mostrar que esse povo estava indo para o caminho errado. Só que esse povo, tá nem aí. Os reis, nem aí também. E tudo que esses profetas falavam, os reis não davam ouvido, o povo não dava ouvido, as advertências de Deus através dos profetas e nada de bom. Então o que Deus faz? Deus permite que Israel, né, ele seja dominado pelo primeiro povo, que é o povo que nós chamamos de o povo assírio, o exército assírio. Né? Ele invade o Reino do Norte, toma o Reino do Norte, ele é tomado. E o que acontece? O povo ele é dominado e o povo ele é extraído e é levado para várias faces, ou melhor, várias partes
do reinado do povo assírio. O que acontece com esse povo, o povo do norte? Eles são, vamos falar assim, misturados, né? Muitos outros povos, eles vêm para dentro de Israel e ali há casamento com outras mulheres, com outros homens, e nesses casamentos ali entram outros deuses. Então é uma mistura ali muito grande, né, que a gente chama de sincretismo, né, muito grande ali de religião. E é justamente nessa época que se dá o nome dos samaritanos. Por quê? Os samaritanos era justamente o povo que morava no Reino do Norte, ali na região de Samaria. E esse povo ele é misturado, esse povo ele tem ali uma mistura de casamento, de reinos, mistura de deuses, e é justamente aonde eles chamam de povo impuro, povo que não era, né, que foi misturado com outros povos. E é daí que sai aí a briga, né, que os judeus não conversam, não se dão bem com os samaritanos. Lá em João capítulo 4, quando Jesus ele para ali no poço, né, vai falar com a mulher samaritana, e ali os discípulos, apóstolos, falam: mas nós não conversamos com os samaritanos justamente com isso, porque eles achavam que os samaritanos eram povos impuros e que eles faziam o que? Eles faziam o sacrifício deles em Samaria, então os judeus não eram muito, vamos dizer assim, muito a favor disso. Então, o povo assírio domina, o povo do norte. Eles tentam também dominar o povo do sul, que é Judá, né? Que é Judá e Benjamim. Só que eles não conseguem. Eles tentam várias vezes, não conseguem. E ali, nessa guerra ali, né? Porque ali essa região, a região né, que tinha muitos povos que queriam dominar um ao outro, surge ali um exército maior, um exército babilônico. Esse exército babilônico é um exército muito forte. O que ele faz? Ele entra em confronto com os assírios, derrotam o povo assírio, consequentemente, eles tomam também o reino do norte, e aí eles vão mais além, eles conseguem dominar também o reino do sul, que é Judá e Benjamim. Então, quando o povo babilônico, o exército babilônico ele toma Israel e Judá, ele toma do povo assírio. E aí nós conhecemos que é o rei Nabucodonosor. Isso tudo acontece por causa da desobediência do povo, da quebra de aliança, e Deus permite que o povo assírio, que o povo babilônico toma todo, né, o povo israelense, o povo hebreu, como cativo. E aí todo mundo conhece essa parte da Bíblia, onde Nabucodonosor toma a cidade de Jerusalém em 3 etapas, né? Primeira etapa, ele invade Jerusalém e ele só leva cativo, vamos dizer assim, o povo mais intelectual, né, que seria aquele povo que tinha mais estudo, ele leva. Depois ele volta, o rei, né, o Nabucodonosor, o exército, ele volta em Jerusalém e ele ali toma mais, né, alguns pertences. É justamente ali onde ele entra dentro do templo de Jerusalém, tira prata, tira ouro, leva para a Babilônia, tá? Bem provável que é aí que Daniel também ele é levado, né, o profeta Daniel. E por último, a terceira e última invasão é quando o exército da Babilônia entra em Jerusalém, aí destrói a cidade por inteiro, porque alguns reis já estavam batendo de frente, né, com Nabucodonosor. Ele entra, destrói cidade, destrói muro, destrói o templo de Salomão, deixa praticamente tudo em ruínas, tá? E aí praticamente ele deixa só um punhado de pessoas ali em Jerusalém, vamos dizer assim, né, a parte mais pobre, o povo mais pobre fica em Jerusalém. Ele deixa aquele povo ali, que são as pessoas, são minorias, e a maioria do povo ele é tomado e levado mesmo contra a vontade lá para a Babilônia. Então o povo fica lá 70 anos preso na Babilônia. Eles não poderiam voltar, porque é justamente a permissão e justamente o que Deus
profetizou pela boca de Isaías, pela boca de Jeremias. Ele profetizou ali em Jeremias capítulo 25, versículo 11, versículo 12, justamente tudo isso. E aconteceu justamente isso, 70 anos exatamente. Como Jeremias, ele profetiza, acontece 70 anos o povo preso, eles são retirados da sua cidade natal de Jerusalém, Jerusalém totalmente destruída, o templo destruído, e ali Nabucodonosor toma a cidade, toma o povo, leva para a Babilônia e fica 70 anos lá, né? Se você quer entender um pouco melhor, é bom ler o livro de Daniel. Daniel descreve bastante que é justamente aonde ele estava, lá na Babilônia. Então aí é um pouco da parte histórica, vamos dizer assim, que precede o livro de Esdras, ok? Espero que tenha ficado aí um pouco entendível o que eu acabei de falar aqui, ok? Agora vamos ler um pouquinho aqui do livro que eu falo de Esdras, né? Vamos entrar um pouco dentro do livro. Então assim, o povo estava ainda na Babilônia, né? Como falei, primeiro foi o povo assírio que toma Israel, depois vem o povo babilônico, toma Israel e Judá, né? E ali todo o povo ele fica cativo aonde? Lá na Babilônia. Outra coisa interessante era Nínive, e aí o povo ficou ali cativo. E é justamente que aí entra um outro exército. Como eu falei, essa parte, né, desta terra era uma terra, vamos dizer assim, muito importante. Então eram muitas guerras travadas. E aí surge ali um exército muito grande. Surge o exército chamado dos persas, né? Eram dois povos, medo-persas, tá? Hoje não existe mais. Hoje os persas, né, são exatamente ali, o país chamado Irã. E esse exército persa era um exército muito forte. O que ele faz? Ele entra em confronto com o exército da Babilônia, que acontece, derrota, e aí ele derrota o povo babilônico, derrota o rei Nabucodonosor, e aí esse reino da Babilônia ele é finalizado. E aí entra um novo reinado, que é o reinado dos persas. E é justamente aonde começa ali o livro de Esdras. O que acontece? Quando esse reino inicia, que também foi profetizado também, né, ali por Jeremias foi profetizado que existiria um povo, né, que Deus ia usar para autorizar eles retornarem. E é justamente isso que acontece. Se você ler o capítulo 1, vamos entrar no livro mesmo de Esdras agora, abre a sua Bíblia no capítulo 1, no versículo 1, ele fala o seguinte, que no primeiro ano de Ciro era o quê? Era o rei do povo persa. Então a Bíblia fala que Deus, ele usa este homem para ser um agente da promessa da volta do povo de Israel a Jerusalém. A Bíblia fala que o rei Ciro, ele faz uma autorização. Lembra que eu falei que o povo, quando foi tomado, né, levado para a Babilônia, eles não podiam voltar, eles eram proibidos. Aí o rei Ciro faz o quê? Ele faz uma autorização por escrito, né, dizendo o seguinte: olha, todos que querem voltar, todos aqueles que são de Israel e querem voltar para a sua terra natal, Jerusalém, estão autorizados a retornar. E aí começa a história do retorno do povo de Israel para Jerusalém. E isso por isso eu falo que esse livro é muito importante, tanto espiritualmente como historicamente também é um livro muito importante. Então aí começa o retorno, começa a volta do povo que estava exilado na Babilônia para Jerusalém. E vamos tentar imaginar aqui, né? O Nabucodonosor, quando entrou em Jerusalém a última vez, ele destruiu tudo, destruiu o templo. E a Bíblia fala que quando Ciro, que era o rei, ele autoriza
a primeira pessoa, o primeiro líder a se levantar, né, a retornar para Jerusalém, que você vai ler no capítulo 1, é o líder chamado Zorobabel. Este homem, Zorobabel, ele liderou o primeiro retorno do povo de Israel que estava na Babilônia para Jerusalém, que é justamente o capítulo 1, você vai ler de Esdras, e também o capítulo 2, você vai ler ali a lista de pessoas que voltaram junto com Zorobabel. No capítulo 3 de Esdras, nós vamos ler que Esdras começa a levantar o quê? Um altar e também começa a levantar os alicerces para a reconstrução do templo. Por enquanto aqui, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, esse retorno ele é todo feito pela liderança de Zorobabel, ok? Então Zorobabel volta pela autorização do rei Ciro, ele era rei do povo persa, ele autoriza o povo voltar, Zorobabel atende, ele começa a voltar, o capítulo 2 mostra a lista de pessoas que voltaram com ele, capítulo 3 mostra ele, Zorobabel, liderando a reconstrução do altar, a reconstrução dos alicerces do muro. Então aí é até o capítulo 3, muito bom. E aí, meus queridos, todo mundo sabe que quando o crente se levanta para fazer a obra, existem os opositores. E é justamente o capítulo 4, levanta-se os opositores. Então, assim, quem eram esses opositores? Como sempre, são as pessoas que estão, infelizmente, ao nosso redor. E é justamente o que fala aqui no capítulo 4, versículo 2, que eram os samaritanos. Então, os samaritanos eles começam a enxergar que o povo começa a voltar e começa a levantar o alicerce e voltar. Então, gera um ciúme muito grande. E aí eles começam a falar assim, opa, peraí, deixa a gente ajudar vocês, ajudar entre aspas. Eles queriam atrapalhar, eles queriam se infiltrar no povo de Israel para atrapalhar a reconstrução de Israel, a reconstrução do templo de Israel. E aí nós vemos aqui, né, no capítulo 4, versículo 2, assim, ó, chegaram-se a Zorobabel e aos cabeças de famílias lhes disseram, deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos o vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Edom, rei da Síria, que nos fez subir para aqui. Então, como eu falei lá no início, ele cita aqui que desde a época dos assírios, quer dizer, quando os assírios tomaram Israel, tomaram Samaria, fizeram aquela bagunça toda ali de mistura de deuses, mistura de religião, mistura, né, de comportamento. E aí aquele povo está ali, que justamente são os samaritanos. E aí o que eles fazem? Eles começam a se infiltrar, mesmo Zorobabel não aceita, né? Por quê? Porque o Ciro, que era o rei da Pérsia, ele autorizou. Só que levantou ciúme deles e eles começam a se confrontar para não deixar levantar o templo. E aí o que eles fazem? Eles voltam lá para a Pérsia para reclamar ao rei, dizendo que aquele povo era um povo muito complicado, era um povo que no passado era um povo desobediente, é um povo que ia dar muito problema para o rei da Pérsia, que é justamente o que você vai ler no capítulo 4. E a Bíblia fala que o rei da Pérsia, que era o Artaxerxes, ele revoga a autorização de reconstrução do muro. E o que acontece? Acontece com todo mundo. Eles ficam tristes, ficam desanimados, não querem mais construir. Por quê? Porque eles encontraram dificuldades, encontraram obstáculos, né? As pessoas que estavam ali, eles não deixavam eles reconstruir o muro e nem o templo. Mas, existe um mas aqui. Capítulo 5. O que acontece? Deus levanta 2 homens, 2 profetas, para falar com esse povo de que a reconstrução do templo era vontade de Deus
e que eles tinham que se levantar, de animarem, eles tinham que acreditar que Deus estava com ele. Que é justamente no capítulo 5, Deus levanta os profetas Ageu e Zacarias, que profetizam aos judeus que estavam em Judá e Jerusalém em nome de Israel, cujo Espírito Santo estava com eles. E aí, quando esse povo começa a escutar a voz de Ageu e a voz de Zacarias, eles reconhecem esses dois homens como profetas, e esses dois profetas começam o quê? Começam a trazer palavras de animação, palavras de exortação, palavras para que eles não parassem, porque Deus sabia que muitos inimigos iam se levantar contra, mas Deus estava com ele. E aí, o que acontece? O povo se anima novamente e eles retomam a reconstrução do templo na liderança de Zorobabel. E aí, novamente, um outro rei chamado Dário, o Artaxerxes, desculpa, ele dá autorização novamente para que a continuação da construção do templo. E aí o povo, através da liderança de Zorobabel, retomam a construção do templo. E aí você vai ler ali no capítulo 6 que Dário ele dá esse decreto, né? E aí na liderança de Zorobabel, o templo ele começa a ser reconstruído e aí ele começa a ser recomplementado, né? E aí o que acontece? O povo começa a se dedicar novamente aos sacrifícios, eles voltam a fazer as festas, né? As festas das primícias, as festas da Páscoa. O povo começa a lembrar toda a glória do Senhor naquele tempo. E aí, no capítulo 7, nós vamos ver que o rei Artaxerxes ele autoriza um outro líder a retornar para ajudar Zorobabel. E esse líder é justamente Esdras. Então, Esdras aparece agora no capítulo 7. E Esdras estava onde? Estava lá na Babilônia, lá junto com o rei persa. Ele é autorizado a sair de lá e ajudar ajudar a Zorobabel a reconstrução do templo. E aí Esdras vai até lá para ajudar na reconstrução, que é justamente o capítulo 7. E aí vocês vão ver que Esdras ele faz uma lista de nomes dos levitas, dos sacerdotes, para voltar junto com ele. E aí ele proclama um jejum, ele proclama uma oração para que todos retornem com ele, para que tudo seja feito da melhor forma novamente com o templo reconstruído. E aí, meu querido, preste atenção aqui, meu irmão. No capítulo 9, quando Esdras chega em Jerusalém, ele vê o povo animado, mas ele percebe que ainda existe coisas para serem tratadas. Ainda existe um pouco de idolatria, existe um pouco ainda de sincretismo, existe ainda um pouco de desobediência. E aí o que Esdras faz? Como eu falei, Esdras era um sacerdote, liderança. Ele faz o quê? Ele puxa o povo para confessar todos os seus pecados e, além de confessar, eles abandonarem os seus pecados. Que é justamente o capítulo 9 e o capítulo 10, aonde o povo que eles fazem, eles largam, eles despedem, né? Eles deixam de lado as mulheres que eles tinham casado que não eram de Israel, né? Então essas mulheres, tanto dos filhos como deles mesmos, eles fazem o que? Eles despedem, eles deixam, né? Pedem para elas voltarem da onde para onde elas vieram, porque Deus queria que o povo ficasse um povo, vamos dizer assim, um povo mais unido, sem nenhuma intromissão de outros povos. E aqui o capítulo 10 termina o livro de Esdras, ok? Então esse é o resumo. Se você não começou a ler o livro, comece a ler o livro. Depois eu venho aqui um pouquinho para falar de Neemias também, ok? Mas essa aí é uma pequena introdução que eu faço. Espero que você tenha uma leitura abençoada, que o Senhor possa, através do Espírito Santo, enriquecer o seu conhecimento, enriquecer o seu espírito, enriquecer a sua sabedoria,
e principalmente lembrar que este livro, ele mostra justamente que a vontade do Senhor é soberana. O livro de Esdras, ele mostra que as profecias de Deus, elas nunca voltam vazias. É um livro excepcional, mostra a fidelidade de Deus para nós e principalmente mostra como nós somos falhos, né? Como nós, quando estamos de frente de um obstáculo pequeno, nós falhamos, né? E por isso que nós dependemos de Deus, ok? Fique na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe a sua leitura. Depois eu volto com um pouquinho mais do livro de Neemias. Abraços, fique na paz.